partilhar convosco o breve texto que escrevi. A criação de um livro infantil não é um processo fácil ou simples. Quem imagina que escrever para crianças é mais fácil do que para adultos não conhece os meandros e as etapas pelas quais passa a produção do livro, o processo de transformar uma ideia numa história, de a verter em palavras e ilustrações, de juntar ambas as linguagens num objeto a que chamamos livro. O processo é demorado, longo, feito de avanços e recuos, algumas pausas, outras tantas alegrias e desânimos. Às vezes, 2 passos em frente exigem sempre um passo atrás, e é preciso voltar ao início, começar outra vez e ainda outra. É isto que habitualmente acontece nos livros todos, eu diria mesmo, sobretudo nos bons livros. Mas no caso do livro que aqui hoje nos reúne, sei de fonte segura, porque fui testemunha próxima e presente, que foi exatamente assim que aconteceu. E é esse processo de criação, ainda que lento, talvez até doloroso, que explica o produto, o resultado. Mais do que um conjunto de páginas coloridas encadernadas, o livro é sempre uma história de afetos. Neste caso, os afetos estão dentro e fora do livro, porque o Rufus reuniu amigos para a sua criação e produção, mas o livro também conta a história do nascimento e consolidação de uma amizade improvável, capaz de superar todas as barreiras e obstáculos, incluindo as diferenças entre as espécies. Sem moralismos ou didatismos, com simplicidade e poesia, que vem tanto das palavras como das imagens e da combinação sinérgica entre elas, as autoras contam a mais universal de todas as histórias, a de como o afeto apaga todas as diferenças e se sobrepõe a todas as dificuldades. Talvez possam dizer-me que este não é o mais inovador dos temas, mas é seguramente um tema inesgotável, como as autoras confirmam, criando uma história de amor que não deixa os leitores indiferentes. Destinado preferencialmente aos leitores mais pequenos, mas não se esgotando nesse público-alvo, Rufus é um livro-álbum cuja leitura não se esgota no tema da amizade, na medida em que também trata, de forma implícita, da construção identitária, do processo de crescimento e de amadurecimento, do respeito pelo espaço do outro e pela sua idiosincrasia, sempre de forma divertida e bem-humorada. Para essa proposta, contribuem de forma muito relevante as ilustrações de Sónia Pais e o design gráfico da Cristina. A forma como a Sónia procedeu à reinterpretação do texto, sem o repetir visualmente, brincando com as cores e as suas simbologias, as formas e as perspectivas, cria uma variação e um dinamismo na leitura que ora se centra nos grandes planos, que sublinham a expressividade e as emoções das personagens, ora nas panorâmicas, que constroem um contexto muito apelativo para a ação. As sugestões de movimento, os pormenores mais divertidos, o jogo com o texto e o lettering, o recurso à dupla página como unidade de sentido, são outros aspectos a ter em conta na exploração das imagens. Destaque-se igualmente o registro ingênuo das ilustrações, sobretudo dos animais personificados, muito expressivos, mas também o facto da ilustradora deixar muitas pistas visuais, apelando à curiosidade dos leitores e à sua participação ativa na construção de sentidos. O recurso a uma técnica de ilustração mista, com o uso de recortes, colagens, desenho e pintura, cria imagens ricas, cheias de volumes e formas, conferindo muito dinamismo às cenas. As variações da cor, sobretudo em termos de tons quentes e frios, está ao serviço das oscilações de humor e das emoções dos protagonistas, servindo de pano de fundo ou de banda sonora cromática à narrativa. Trata-se, a meu ver, de um livro que não se esgota nesta breve e necessariamente incompleta leitura que aqui partilho com vocês, já que a história de amizade aqui retratada pode ainda ser entendida como uma história de crescimento, um percurso iniciático, simbolizando a vida e o caminho existencial que todos percorremos, a viagem que é a vida afinal. A simbologia da borboleta e da sua metamorfose
é a todos os títulos também particularmente significativa, mas a do cavalo, ligado à terra, possante, gentil, leal e meigo, também não deixará os leitores indiferentes. Há ainda, em alguns momentos, uma certa sugestão de que a história de Rufus e Mimi ainda só agora começou, podendo, se calhar, seguir-se outras aventuras em futuros volumes. Mas isto, possivelmente, é já uma outra história que não me caberá a mim contar. Muito obrigada.